E se eu te dissesse que após um acidente doméstico, após ter batido a cabeça, na verdade, uma mulher ela conseguiu se lembrar que ela foi uma sacerdotisa egípcia de 3.000 anos atrás? História de doido, né? Mas e se eu te dissesse que ela conseguiu provar isso? Mais do que isso, com essa história, ela conseguiu revolucionar a arqueologia egípcia. Interessante, né? Bora pro vídeo? O ano é 1907, Londres. Uma menina de 3 anos, chamada Dorothy Eade, ela cai de uma escadaria da sua casa e ela é declarada morta pelo médico da família. Mas para espanto de todos, logo depois ela senta na cama, viva, normal, sem sequelas. Ela voltou dos mortos, mas parece que ela não voltou sozinha. A partir desse episódio, ela começou a ter sonhos recorrentes, de um edifício gigantesco, sustentado por grandes colunas, com um jardim exuberante, maravilhoso. Todas as noites ela sonhava com isso. Até que a família, numa visita, num passeio pelo Museu Britânico, ela se depara com o setor egípcio. Ela sai correndo, ela começa a beijar os pés das estátuas dos deuses egípcios e começa a gritar: "Esse é meu povo, eu quero ir para casa." Esse seria apenas mais um caso de obsessão histórica, né? Mas não. Esse talvez seja o mais bem documentado e mais perturbador relato de reencarnação da Era Moderna. Vamos aos fatos. Dorothy cresceu com a certeza de que sua verdadeira casa, era no Egito. Ela começou a estudar a cultura egípcia, ela aprendeu a ler hieróglifos com uma facilidade sobrenatural. Ela surpreendeu até os grandes estudiosos da época do assunto. E com 27 anos ela conseguiu realizar o sonho dela de se casar com um egípcio. E ela foi morar no Cairo. Lá no Cairo, ela, segundo seus diários, ela começou a receber a visita de uma entidade, de um deus chamado Or-Ra. E ela também psicografou, em estado de transe, tá? Psicografou mais de 70 páginas relatando como era a sua vida lá na época do Antigo Egito. Fazendo aqui um resumo do que ela contou da antiga vida dela, basicamente ela era uma órfã, tá, criada num templo lá na região de Abydos, e ela foi uma sacerdotisa consagrada à deusa Ísis. E futuramente ela acabou se tornando amante do faraó Sete I. E ela acabou engravidando do faraó. O que era proibido, porque ela era uma sacerdotisa na época. Óbvio que a corda estoura sempre do lado mais fraco, e ela teve que arcar com a situação sozinha. O que ela fez? Cometeu suicídio. Voltando agora para Dorothy, ela se divorciou em 1956, tá? Ela teve um filho que ela chamou de Sete. A partir dali, ela começou a se autodenominar On-Set, que significa a mãe de Sete. E ela foi morar lá na vila de Abydos, que é onde fica o templo de Sete I. Ela ficou conhecida como a louca das ruínas, tá? Porque ela andava descalça pelo templo. O templo já foi descoberto em 1863. Tá? Já existia o templo já tinha sido achado o templo de Sete I. E ela andava pelas ruínas ali como se fosse a casa dela. Descalça, ela fazia oferendas aos deuses egípcios, tá? Então ela era basicamente a louca das ruínas. Mas o que diferenciou? O que deu um start para que as pessoas percebessem que ela não era tão louca assim? O seu conhecimento impossível sobre as ruínas. E qual era esse conhecimento? A Dorothy, ou a On-Set, ela disse para os arqueólogos, né, que ali, ela mostrou um terreno baldio, na verdade, um terreno que não tinha nada, e ela disse, aqui era um jardim, que ela na verdade cuidava daquele jardim, ela trabalhava naquele jardim. E ela disse, aqui é o jardim que eu cuidava. Ela desenhou os canteiros, tá? Como era a distribuição dos canteiros, como eram os canais de irrigação, e ela disse quais árvores estavam plantadas ali. Tá, legal. Aí os arqueólogos falaram, tá, vamos tirar a prova.
vamos cavar. E cavaram. Eles acharam troncos das árvores petrificados e conseguiram constatar que as árvores eram exatamente a espécie o tipo de árvore que ela descreveu. Os canteiros tinham o formato que ela descreveu. Os canais de irrigação estavam lá, seguindo o caminho que ela descreveu. Tudo isso da cabeça dela. A Dorothy, ela não tinha, nem ela nem ninguém, tinha condições de saber como que era essa estrutura, porque estava soterrado por toneladas de areia. Ninguém conseguia dizer nem suspeitar de como era a estrutura abaixo da Terra. E ela conseguiu dizer exatamente como era, conseguiu desenhar exatamente como era. Não satisfeita, a Dorothy ainda disse para os arqueólogos: na parte norte do templo tem um túnel lá embaixo que leva até uma saída para a área externa do templo. É outra estrutura que não tinha como alguém ver, que estava totalmente soterrado. Não tinha, você pensa, ela ficava andando por lá e ela viu uma saída lá na parte externa e achou. Não tinha essa saída. Estava tudo soterrado. E ela insistia, aqui tem um túnel que vai sair lá. Escavaram e adivinha, o túnel estava lá. Atrás do templo de Sete I tinha um complexo chamado Osirion. Esse complexo era dedicado ao deus Osíris. E assim, ele estava bem deteriorado, tá? Tinha muitas inscrições pelas paredes. Só que essas inscrições elas estavam gastas, quase ilegíveis, e faltando muita coisa. Estava tudo jogado. Os pedaços que estavam faltando, que quebrou, começou a cair, estava jogado pelo templo. A On-Set, ela começou... Os arqueólogos da época não conseguiam ler direito o que estava escrito. Porque primeiro que estava em hieróglifo, mas eles sabiam ler. Mas estava tão apagado que eles não conseguiam entender o que era aquilo. Até que chegou a On-Set. Ela começou a juntar aqueles pedaços, cacos de inscrições das paredes, e ela olhava, eles não conseguiam ler pela falta de legibilidade mesmo, assim, estava tudo gasto, estava tudo muito apagado. Ela batia o olho, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e botava no lugar certo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela começou a brincar de quebra-cabeça, de montar Lego. E ela conseguiu montar toda a inscrição das paredes do templo, do complexo de Osirion. Ela começou a descrever, ela anotou rituais que, segundo ela, eram feitos há 3 mil anos atrás, mais de 3 mil anos atrás, pelo povo que morava ali. E assim, eram rituais que até então ninguém tinha visto. Não se tinha conhecimento desses rituais. E nem prova nenhuma disso. E ela relatou. E ficou ali guardado. Anos depois, foram localizados outros textos no Egito que relatavam exatamente os rituais que ela tinha notado. Coincidência? Sorte? Não sei. Outro fato bastante interessante sobre a On-Set é que ela afirmava também que lá na região do templo tinha uma tecelagem, onde eles produziam linho. E ela dizia, nossa tecelagem ficava ali, um lugar também totalmente soterrado. Foram lá fazer as escavações e ali estava a tecelagem também. Outra contribuição dela muito interessante foi em relação ela já tinha ajudado muito, praticamente sozinha, a reconstituir as inscrições nas paredes do templo. E também em alguns outros locais tinham desenhos nas paredes. As paredes eram forradas de desenhos. E eram muito confusos. Porque, como eu disse, estava tudo faltando muita coisa e tudo que faltava estava jogado. Ela lembrava, ela dizia que ela lembrava como que era a imagem e conseguiu montar as imagens. E ela restaurou todas as imagens do templo de Sete I. Agora, como que a gente explica a On-Set? O que era a On-Set? Para os céticos, ela era uma mulher brilhante, com memória fotográfica, que projetou uma fantasia e que a sociedade acabou abraçando. Para os pesquisadores, os egiptólogos que trabalhavam com ela, James Westendorf, que era um dos mais conhecidos, ou Hani El-Zaini, que também era um figurão da arqueologia egípcia, eles disseram que ela era uma fonte inestimável de informação.
Eles disseram que ela não só sabia onde as coisas estavam, ela entendia o Egito de uma forma que os livros não conseguem explicar. Ela viveu, na verdade, até os seus últimos dias, a vida do Egito. Ela vivia o Egito. E ela morreu na sua simplicidade, na sua humildade, mas para os que trabalharam com ela era, na verdade, uma incógnita ainda. Uma mente brilhante, que ajudou muito, mas a mente científica deles ainda não conseguia acreditar que ela fosse a encarnação de uma sacerdotisa egípcia de 3.000 anos atrás. Só que ao mesmo tempo eles não conseguiam dizer não, ela não era, porque as informações que ela passava eram totalmente fora da curva. E até hoje ninguém tem certeza do que foi Onset. Por mais que os casos que nós encontramos por aí sejam cheios de demonstrações de como as coisas não poderiam acontecer se não fosse a reencarnação, no caso da Onset, por exemplo, as lembranças dela não têm outra origem que não seja a reencarnação. Não tinha como uma pessoa, um ser humano, fazer as coisas que ela fez sem realmente ter vivido aquilo, sem ter lembrado daquelas coisas. Mas infelizmente é o tipo de coisa que a ciência nunca não, me corrigir, a ciência ainda vai conseguir provar. Vai chegar um dia em que a ciência e a espiritualidade vão se unir. E nesse dia, esses casos surpreendentes serão explicados pra gente. Gente, é isso. Um grande abraço a todos. Deixem um like aqui no vídeo, tá? Se inscrevam no canal. E um grande abraço.